A Café FM apresenta Fala sério. Entrevistas com personalidades da região, com informação e credibilidade. Ou seja, você vê 5 mil famílias. Não, e aí a mentira virou o prato do dia, né? Fala sério. Aqui na Café FM. Aqui e agora, né? Quarta-feira, dia 8 de maio. O mês de maio é nacionalmente conhecido como Maio Laranja, mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com as Secretarias de Saúde, Educação e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vem realizando essa campanha importante, tendo por objetivo fazer com que a informação e a conscientização abranja mais lugares e pessoas. Sabemos que o conhecimento é uma arma importante para a prevenção e o combate dessa violação, que acontece em diversas famílias de variadas classes sociais. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com a Valéria Paula Carvalho, assistente social do CRAS 2, a Patrícia Donadi Silva, presidente do Conselho Tutelar, e do Dr. Lucas Borges de Almeida, integrante da equipe do CREAS. Sejam bem-vindos à Rádio Café FM, né? Trazendo esse assunto tão importante para os nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Para a gente é uma satisfação estar aqui para falar sobre esse tema que é de suma importância, né, para o sistema de garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Bom dia, Raulmin. Bom dia, ouvintes da Rádio Café. E, de fato, é muito necessário que a gente fale sobre isso, né? É uma temática que é desagradável, infelizmente, né, é chato ter que falar sobre essas questões, mas é muito necessário, porque, né, como a gente vai falar daqui a pouco, acontece demais, muitas vezes embaixo do nosso nariz, muitas vezes embaixo dos nossos olhos, a gente muitas vezes não percebe, então a gente precisa se atentar para questões assim. E a gente agradece à rádio pelo espaço para poder falar sobre isso. Bom dia, é um prazer estar aqui, caros ouvintes, trazendo informações, né, sobre os casos que o Conselho Tutelar atende de abuso sexual de crianças e adolescentes aqui no nosso município. É um prazer. Lucas, começando com você, o que falar do Maio Laranja? Romin, é o mês do ano, melhor dizendo, em que a gente costuma promover essa campanha, que a gente costuma, né, ventilar esse tema para que a gente possa fazer, né, uma efetiva conscientização, né? E como eu falei, é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Porque tá aí, não dá para fechar o olho, é um problema que tá aí, tá acontecendo, ponto. E a gente precisa de combater efetivamente, a gente precisa de proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes de uma forma firme, de uma forma efetiva, né? E tá aí, acontece. Então, né, a assistência, juntamente com todos os nossos parceiros, a gente faz essa campanha no mês de maio, porque o mês de maio é o notório caso da Araceli, que acho que muita gente conhece, né, que foi ali no Espírito Santo, que foi violentada, assassinada, né, justamente no mês de maio, precisamente no dia 18, e aí foi um caso que causou, né, essa comoção nacional, e aí, em face desse caso, né, foi escolhido esse mês de maio para que a gente ventile essa campanha, não que fique só no mês de maio, é uma coisa que precisa ser falada o ano inteiro, é uma atenção que precisa ser tomada o ano inteiro, né, e aí a gente usa esse mês para essa maior conscientização. Patrícia, a gente sabe que no Brasil, né, a violência é enorme, mas a gente não pode olhar um todo, né, olhar lá para fora. Vamos olhar para o nosso umbigo, vamos olhar para nós aqui. Então eu te pergunto, quais são os dados de violência sexual em crianças e adolescentes em espera feliz? Rominho, é trágico ter que trazer essa informação para vocês, né, para a nossa população. Mas a realidade no nosso município hoje, no ano de 2022, nós registramos 80 denúncias de abusos sexuais, de abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes. No ano de 2023 e até março de 2024, nós já registramos 54 denúncias de crianças e adolescentes que foram vítimas de abusos sexuais, e fora os casos que não chegam até nós, né?
que muitas vezes nós não somos informados, a população às vezes tem essa certa dificuldade em realizar essa denúncia. Então, assim, é triste, né? É triste. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso município hoje. Uhum. Valéria, a violência sexual contra crianças e adolescentes é um acontecimento raro e pouco frequente? Claro que não, né? Infelizmente não, Rominho, né? Como a Patrícia bem disse, né? Há uma subnotificação desses casos, né? Porque, na verdade, a ocorrência, né, desse tipo de violência, da violência sexual contra crianças e adolescentes é bastante comum. Porém, muitas vezes ela é velada. Haja vista que, né, que seus algozes, seus autores, na maioria das vezes, são pessoas próximas à vítima, né? Que muitas vezes essas vítimas são coagidas ou ameaçadas para não denunciar a situação de violência que estão vivenciando. É uma outra questão que não é determinante, o Lucas vai falar sobre isso também, mas que pode potencializar essa subnotificação desses casos, é o fato de muitas vezes o violentador ser o provedor da família. Então, é um fato que pode desencorajar a realização dessa denúncia devido à dependência financeira, né, da família em relação ao violentador. Por isso, é muito importante que toda a família, bem como toda a sociedade, fique atenta aos sinais. A criança ou o adolescente poderá não verbalizar o que está vivenciando, mas tem sinais que a vítima pode apresentar, né, de que algo errado está acontecendo, como mudanças de comportamento, né, mudanças, alteração de humor ou de ordem psicológica, emocional, como ansiedade, depressão. Então, é importante que, ainda que não seja verbalizado e a denúncia não seja realizada por parte, né, de quem está vivenciando ou de seus familiares, mas que toda a sociedade, é o dever da sociedade também, que fique atento, né, os órgãos públicos, né, de onde a criança está inserida, que fique atenta a esses sinais. Uhum. Lucas, você como um bom advogado, você pode me corrigir agora se eu falar a palavra errada aqui, né? A violência sexual só acontece em ambientes socioeconômicos desfavorecidos, ou seja, só com os pobres. Rominho, N-A-O-Tio. O que acontece? Infelizmente, a violência sexual contra crianças, contra adolescentes, ela é absurdamente democrática. Ela acontece em todos os segmentos sociais, ela acontece em todos os segmentos econômicos, acontece em todos os segmentos culturais, entende? Ela acontece aqui na cidade, ela acontece aí na zona rural, ouvinte, que eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo estão aí na zona rural, né, apanhando seu café, época boa de pão e tal. Acontece na igreja. O tempo todo, acontece em todos os segmentos e como a Valéria falou, é normalmente alguém muito próximo. É justamente aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Com quem a gente menos espera. Né? Acontece, porque o que acontece? É uma pessoa ali próxima da criança, é uma pessoa ali com quem a família se sente confortável de deixar a criança, muitas vezes o provedor da família, e aí eu falo aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o papel de cada serviço, mas já meio que até adiantando num ponto. Muitas vezes nós, enquanto CREAS, a gente encontra uma certa dificuldade de trabalhar. Por quê? Porque o abusador está ali dentro da casa botando dinheiro na casa. Aí o que às vezes a família fala, Lucas, mas se ele sair de casa eu não vou ter o que comer. Mas vai deixar a criança ser abusada? Não, de jeito nenhum, não pode. Qual que é melhor? Esse é o ponto. Né? O que acontece? É por isso que nós, enquanto rede, estamos aqui. Não é que a gente vai sustentar e tal, mas a gente vai dar esse suporte. Né? A Valéria vai falar muito melhor sobre o papel, por exemplo, da parte básica de proteção, justamente para ter, né, Valéria, esse provimento, para ter, né, esse suporte, para que a criança ela não fique dependente de ter que receber, vamos colocar assim, o dinheiro do abusador, vamos colocar dessa forma, né, falta de um termo melhor aqui, né, e ter que estar ali submetida a isso, né. Só que assim, a gente está falando, por exemplo, de uma família de baixa renda. Acontece nas melhores famílias e muitas vezes, né, nessas famílias maiores é abafada. Por quê? E aí agora até a desculpa dureza, Rominho, pelo medo da vergonha social.
E com todo carinho, em nome da vergonha social, a gente vai deixar nossas crianças e nossos adolescentes sofrer? É isso mesmo? Não pode. Não pode. Eu tô até buscando uma matéria aqui que eu li ontem, mas vamos lá. Ontem mesmo aconteceu, eu li que é uma matéria que uma criança denunciou o pai, né? De uma forma assim, colocou um bilhetinho dentro da bolsa da mãe, né? Ela pegou na rua, ela pegou aquele bilhete, leu aí que ela descobriu tudo que estava acontecendo, né? E às vezes fala assim, meu filho, cuidado na rua, cuidado com as pessoas, tal, mas está dentro de casa o problema. E muitas vezes o que vai acontecer? A pessoa, a criança, ela tá ali coagida, né? Ela tá ali coagida a não contar, porque vai de ameaças ou veladas ou explícitas. Se você contar, vai acontecer isso. Se você contar, eu vou matar todo mundo. Se você contar, eu vou machucar todo mundo. Ou se você contar, você vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo. Muitas vezes a criança, ela é comprada o silêncio dela. Entende? Você não compra, você deixa eu continuar fazendo aqui isso aqui, que não tem nada de errado, não. É ruim de não ter, né? Deixa eu continuar fazendo isso aqui, que aí eu te dou esse presentinho aqui, outro ali. Entendeu? Isso é situação. Como eu falei, Rominho, é democrático, é para todos os gostos, é para todas as ocasiões, por isso que é tão difícil. O abuso sexual, eu gosto, entre amigos, de falar, eu gosto de comparar com uma hidra. Quem conhece ali o mito da hidra, o mito do grego da hidra? A hidra, ela é um monstro de muitas cabeças, cada uma delas com um modus operandi. Você tem modus operandi comum ali, mas dentro ali desse comum você tem ali diversas particularidades. Porque o que é que acontece? A psicologia vai dizer, quem sou eu para falar de psicologia, mas vamos lá. A psicologia vai dizer que muitas vezes o abusador ele age pelo calor da caça. Entende? Às vezes a satisfação dele nem é o ato em si, é a caça, é o saber que está fazendo ali embaixo do nariz de todo mundo. Entende? São muitos pensamentos, muitas formas de pensar, muitas formas de agir, por isso que é tão difícil combater. E infelizmente, né, igual você falou aí, que a pessoa vai dando um presentinho ali e tal, muitas das vezes a mãe também acaba aceitando essa propina, né? O tempo todo. Patrícia, qual é o papel e quais as ações são desempenhadas em casos assim pelo Conselho Tutelar? Então, Rominho, o Conselho Tutelar, ele é a porta de entrada de denúncias recebidas, né, de violações de direitos contra crianças e adolescentes. A partir do momento que nós recebemos essa denúncia, que nós colhemos essas informações, hoje, graças a Deus, a população esparafelicense, ela se sente muito confortável em estar, em procurar o Conselho Tutelar para registrar essas denúncias, né? Nós temos outros equipamentos que também recebem as denúncias, mas como o próprio ECA estabelece, o Conselho Tutelar, violações de direitos sofridos por crianças e adolescentes deve ser levado ao conhecimento do Conselho Tutelar, né? Então, assim, a princípio, a partir do momento que nós recebemos essa denúncia, nós tentamos colher o máximo, nós temos o cuidado de tentar colher o máximo de informações possíveis daquele denunciante para a gente conseguir mapear como vai ser realizado aquele atendimento e como vai ser realizado aqueles encaminhamentos. Porque cada caso é um caso em especial, né? Temos protocolos a serem seguidos de encaminhamentos, mas é sempre importante nós sentarmos, pensarmos e identificarmos. Nós temos também o cuidado de identificar 3 segmentos. Primeiro, se a criança, ela hoje está em uma situação de risco. O segundo segmento, a criança teve o seu direito violado, sofreu abuso sexual, mas hoje está em segurança, ou se há uma suspeita de que aquela criança está sendo vítima de uma violação de direito, de um abuso sexual. Então, são esses 3 segmentos. A gente sempre gosta de ser pontual nisso, identificar logo a princípio daquela primeira denúncia, a gente fazer essas ponderações, né? Por quê? Porque há medidas que precisam ser executadas de forma emergência, né? Com uma certa urgência. E posterior a isso, nós realizamos os devidos encaminhamentos. Geralmente, os atendimentos são encaminhados ao agente de saúde, a rede de saúde, a delegacia de polícia para a investigação,
aos serviços de proteção, que são o CRAS, o CREAS, para amparo da família e apoio, e como notícia de fato, encaminhamos também ao Ministério Público, né? Nós temos esse cuidado também. Nós encaminhamos à Delegacia de Polícia, mas também informamos ao Ministério Público como notícia de fato o ocorrido em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Valéria e Lucas, essa pergunta vai para vocês dois. Qual é o papel e quais as ações são desempenhadas em casos assim pelo CRAS e pelo CREAS? Damas primeiro. Obrigada, Lucas. Veja bem, em síntese, né, vamos abreviar aqui, o objetivo geral, no âmbito da política de assistência social, o CRAS ele está vinculado à proteção social básica, certo? Então, o serviço atua no sistema de garantia de direitos, na prevenção dos riscos e das violações de direitos, na promoção e proteção social, e ele faz parte dessa rede de proteção. Nesse sentido, o CRAS, ele visa prevenir a ocorrência da violação de direitos. Mas quando essa já ocorreu, né, é o Conselho Tutelar, como a Patrícia bem disse, que atuará de imediato e diretamente ao caso, que, por sua vez, encaminha, né, para o acompanhamento que compete ao CRAS, e isso, como ela bem disse também, cada caso será um caso, mas aí a gente vai realizar o acompanhamento que compete a nós enquanto proteção social básica. Daí, Rominho, o sentido literal da palavra rede. Quando a gente pensa em rede, a gente pensa em um conjunto, um entrelaçado de fios que formam um todo. Então, a gente está pensando em rede de proteção, a gente está pensando no conjunto de serviços, cada um, né, desempenhando a sua função, mas com esse objetivo comum, num todo, de realizar e de promover a proteção social dessas crianças que estão sendo vítimas de violência. O CREAS, por sua vez, ele vai agir, né, com o acompanhamento psicossocial sócio-jurídico, né? A gente é formado por uma equipe multidisciplinar, contando, entre outros profissionais, com 3 profissionais de ensino superior de 3 áreas diferentes. A gente tem uma psicóloga no serviço, nós temos uma assistente social, nós temos um advogado, que sou eu, né? Justamente para quê? Para trabalhar essa situação de violação de direitos já ocorrida, já detectada, né? A gente costuma dizer, né, como a Valéria bem explicou, o CRAS ele vai trabalhar ali para tentar prevenir a violação de direitos, né? Mas muitas vezes quando esses casos chegam, né, a gente está falando aqui especificamente de abuso sexual, muitas vezes a violação já ocorreu, como a Patrícia bem falou, ainda está ocorrendo. Então o que vai acontecer? Observa, a Patrícia ela falou dos encaminhamentos, né, e entre esses ela falou dos encaminhamentos do que eu chamo de persecução penal, a tentativa ali de tentar punir o agressor, né? Que aí depois a gente vai até falar um pouquinho com mais calma. O CREAS, assim como a rede como um todo, vai tentar trabalhar no sentido de alguma forma reparar o que houve, os danos principalmente psíquicos que aconteceram na cabeça dessa criança, na cabeça desse adolescente, né, os danos sociais, né, algo na esfera jurídica, uma orientação jurídica que essa criança precisa, porque muitas vezes é o que eu te falei, o abusador, uma das armas do abusador é o medo. Então, é necessário que essa criança, esse adolescente entenda que ele não precisa ter medo, que existe, como a Valéria falou, que uma rede por ele, né? O CREAS ele vai trabalhar justamente articulando também essa rede, provendo esses cuidados aqui. Gente, estamos conversando aqui com a Valéria Paula Carvalho, assistente social do CRAS 2, a Patrícia Donati Silva, presidente do Conselho Tutelar, e o Dr. Lucas Borges de Almeida, integrante da equipe do CREAS, falando sobre o mês de maio, Maio Laranja, mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, tema muito importante para todos nós. E pensa você, acontece com os outros, minha família não, minha família é tão boa. Vai pensando assim, tem que ter muito cuidado. Nós temos aqui a nossa sócia da Rádio Café, que participa toda quarta-feira, né, com a gente, que é a Dina da creche. Vamos ouvi-la. Dina, bom dia. Bom dia. Gostaria de parabenizar a rádio por mais uma vez entrevistando 3 pessoas em Espera Feliz, muito ilustres, que são a Patrícia, a Valéria, o Dr. Lucas, aquelas pessoas que estão sempre empenhadas
em fazer o melhor para a Espera Feliz, para nossas crianças e adolescentes que eu vejo, acompanho, às vezes tem reunião com os pais, eles estão, às vezes estão no celular, nem prestam atenção no que eles estão falando, mas para o bem deles, que Deus abençoe eles. Gostaria de mandar um assim para todos os ouvintes e todos os aniversariantes também, um grande abraço da amiga de sempre, Dina da creche, que Deus abençoe eles, a Patrícia, o doutor Lucas e a Valéria, que dão sempre força para eles continuar essa jornada que é bem difícil, mas Deus é maior e é muito gratificante. Um grande abraço. Tá bom, Amém. Dina, obrigado pela sua participação. Bacana. A Dina é tudo de bom, né? Amém. Valéria, como o poder público está preparado para receber os relatos das crianças, dos adolescentes vítimas de abuso sexual? Certo. É uma excelente pergunta, né? Porque nós temos aqui que uma lei, ela é de 2017, então se a gente considerar, né, todo o contexto de 2017 para cá, nós vivenciamos aí um contexto de pandemia, então é uma lei relativamente recente, né, que vem sendo reverberada agora nos últimos tempos, que é a lei da escuta protegida. Que, entre outros objetivos, basicamente, ela visa normatizar a forma como os profissionais da rede socioassistencial e intersetorial, como ela deve se comportar frente à denúncia de uma criança ou adolescente que esteja vivenciando ou que tenha vivenciado uma situação de violência, que é através da escuta especializada. Basicamente, em síntese, essa escuta especializada, ela estabelece que os profissionais devem, no sentido literal da palavra, escutar a vítima. Escutar com atenção, com acolhimento, com empatia, sem interrupções, questionamentos, julgamentos ou perguntas tendenciosas, sem esboçar espanto, porque a partir do momento que aquele profissional, ele não estando preparado, ele esboça um espanto frente ao que está sendo dito pela criança, a criança automaticamente ela vai se desencorajar, vai se sentir intimidada e pode, de repente, não conseguir efetuar a denúncia que ela deseja naquele momento, né? E principalmente, Rominho, sem revitimizar a vítima. Eu vou trazer um exemplo aqui para mim, né? Já que eu que estou falando, vou trazer um exemplo para mim. Suponhamos que lá no CRAS eu esteja realizando um trabalho de prevenção, que nós realizamos esse trabalho de prevenção nessas campanhas, né? E eu tenho ouvido de uma criança que se sentiu confortável, né, e criou esse vínculo comigo para realizar a denúncia. E eu, não estando preparada, suponhamos, eu achei aquilo muito grave para ouvir sozinha e chamo um outro colega de equipe para ouvir aquela fala junto comigo para, digamos, servir de testemunha. E aí é importante dizer, Romi, que a gente não produz provas. Esse é o papel da justiça. Então a gente não precisa de testemunhas para ouvir. O que a gente precisa é acolher aquela denúncia, formalizar o encaminhamento ao Conselho Tutelar, que é quem vai tomar as providências cabíveis, como bem disse a Patrícia, a partir do nosso encaminhamento, né? Então, evitar revitimizar a vítima e escutar com acolhimento, empatia, o que está sendo dito naquele momento. Lucas, diante de tudo isso que está sendo dito aqui, quem pode responder legalmente pelos abusos, quem pode ser punido por eles? Bom, obviamente o abusador, né? E aí, a partir, como a Valéria falou, da questão da produção de provas, né? E aí, inclusive, essa lei, ela até traz também uma nova modalidade de depoimento, que é o depoimento especializado, que ele vai visar justamente que essa produção de provas ocorra com a menor vitimização possível dessa criança, para que essa criança e adolescente, ele tenha que contar essa história o mínimo de vezes possível, porque imagina a criança ter que rever esse trauma ali 1, 2, 3, aí 10, 20, lá na frente do juiz, na frente do promotor, que por mais empáticos que sejam, não adianta, são figuras que acabam intimidando assim a população geral, não por eles, mas pela figura em si, né? Então, assim, aí a lei, visando toda essa questão, ela vai lá e traz essa nova modalidade de depoimento, que aí toda uma sistemática própria ali, né? Ali com todo cuidado, assistente social, psicólogo ali, protocolos, exatamente, obrigado, né? E aí, assim, produziu a prova, concluiu que o abuso aconteceu. Quem vai responder? Obviamente o abusador,
né? E aí, na medida de cada crime, porque aí, quando eu falo de abuso sexual, é um termo geral. Abuso sexual. Juridicamente, eu tenho, esse termo ele abarca diversas condutas. Pode ser um estupro, pode ser, entende, né? A gente tem o mais grave ali que é o estupro, né? Aí, entre tantos outros. E aí, cada crime desse ali com uma determinada pena. Lucas, só o abusador pode responder? Não. Por quê? Veja bem, pai e mãe e o responsável legal, vamos colocar dessa forma, ele é, como o próprio nome fala, responsável legal. Então o Código Penal ele vai trazer, né, essa figura do garante. Quem é o garante? É aquela pessoa que tem o dever de cuidado. E se essa pessoa, ciente do ato, podendo evitá-lo, se omite, ele vai responder como se tivesse cometido crime. Então vamos colocar aqui uma situação. Imagine você lá, o abuso acontece dentro de casa, sei lá, por um tio, por um avô, melhor. O abuso acontece por um avô, beleza. O pai e a mãe sabem que está acontecendo, mas larga para lá. Esses pais vão responder, é comprovado que eles sabem, é comprovado que eles poderiam evitar. Eles vão responder? Vão, porque era o dever deles evitar. Então quem vai responder? O abusador e também o garantidor que podendo, aí é claro que tudo é analisado pela justiça, tá, gente? Que podendo evitar por quaisquer motivos se omitem. O nosso tempo está quase acabando, né? Mas aqui eu vou fazer uma pergunta fora do que está no nosso contexto aqui. Nós estamos aqui falando de prevenção ao abuso e à exploração sexual. Mas existe o abuso emocional também. Sim. Talvez um irmão mais velho que bate, que agride, questão moral, um usuário de droga talvez, se você contar, você vai apanhar, eu vou dar na sua cara, alguma coisa. Existe também esses casos, né? Um exemplo que eu dei aqui, mas tantos outros. Isso entraria também nessa parte de vocês, de passar para vocês esse abuso, com certeza, não sexual, mas esse abuso com certeza, psicológico? Com certeza, inclusive, né, a gente tem uma lei, a Valéria falou da lei de 2017, que é ontem, então essa que eu vou citar, eu diria que é 1 minuto atrás, que é a famosa lei Henri Borel. Para ficar didático aí, gente, vamos falar de uma lei mais conhecida, pensa na Maria da Penha. Pensa na Maria da Penha, que já está bem difundida, graças a Deus, né, já é de conhecimento geral. Né, a lei Henri Borel, ela vai trabalhar mais ou menos na mesma sistemática da lei Maria da Penha, mas tendo por público-alvo ali a criança e o adolescente. Então, observa, chegou esse caso ali, né? Aí muitas vezes vai ser até perante o conselho, a Patrícia poderia falar até melhor, né? Mas o conselho vai fazer ali a representação, o judiciário ele pode deferir uma medida protetiva de afastamento desse agressor. E aí abarca o abuso sexual e abarca também, né, quaisquer outras formas de violência, porque criança não pode ser vítima de violência, criança não pode testemunhar a violência. Observa aqui um estudo que nós estávamos fazendo, principalmente eu e o conselheiro João Vitor, que é da minha área, né, mas a gente faz muito esse estudo entre nós. A violência, deixa eu melhorar, o testemunhar a violência, a criança testemunhar uma violência é em si uma violência. A criança observa, igual você jogou o caso, outras violências, eu joguei mais além. A criança meramente testemunha. Então imagina, por exemplo, uma criança, com ela não acontece nada, mas tem uma situação de Maria da Penha na casa. A mãe dessa criança apanha desse pai e a torta é direito. Isso é uma violência contra a criança? É. Ela está crescendo ali no ambiente de violência. Entende? Então ali vai ter toda essa parte protetiva também, né? E aí eu achei até oportuno citar essa lei, porque ela está pouco difundida e eu acho que é fundamental. É uma lei nova, né? É relativamente nova, 2021, 22, agora eu não me lembro exatamente, que foi de improviso aqui, mas agora eu não me lembro. Mas 21 ou 22, salvo engano. Tá. Você tem internet, Valéria? Você tem redes sociais? Sim. Você tem, Lucas, redes sociais? Com Você certeza. tem, Patrícia? Tenho. A internet é muito bom, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bacana. Eu praticamente trabalho com internet hoje. Antigamente
tinha que rodar a cidade toda para conseguir o meu objetivo. Hoje, pelo celular, pelo WhatsApp, eu consigo fazer o que antes eu tinha que andar a pé em um por um, né? Então a internet é maravilhosa. Mas a internet também é um caixão aberto esperando as pessoas caírem sem dentro dúvida dela, né? E hoje, com o grande acesso que as crianças e adolescentes têm à internet, quais são os perigos que elas correm de prática de abuso sexual? Rominho. Sintam-se à vontade para os três responderem. Rominho, dessa vez eu vou deixar para as damas, não. Rominho, lembra quando a gente, né, quando a gente ouvia quando criança, ou então os que são pais aqui, não é, os ouvintes, fala, meu filho, toma cuidado quando você vai, meu filho, toma cuidado com quem você fala, né, na rua e tal. Hoje isso ainda tá pior. Tá no alcance das mãos, né? Porque o que acontece? O abusador, ele tá a um clique da criança. Porque o que tá acontecendo? Eu tô aqui com uma tela de celular e... Uma criança vai na loja comprar celular, Lucas? Uma criança tem dinheiro para ir lá comprar um celular? Não, a criança não. Quem coloca o celular na mão de uma criança? Normalmente o pai, a mãe ou o responsável, né? E o problema... Papai, mamãe... Né? Me ajuda. Ajuda aí. Né? E o problema é que é o seguinte, eu não sei a identidade de quem está do outro lado. E veja bem, eu não estou nem falando só de Instagram, não. Quando a gente vai falar sobre isso, eu sempre falo, por exemplo, dos jogos online. Na minha época, eu jogava meu Super Nintendo, era só eu e meu amigo aqui do lado. Né? Sim, entreguei minha idade, Super Nintendo. Né? Mas o que acontece? Hoje em dia, os jogos são online. Então, o abusador, ele vai lá e se disfarça de criança, bota um nickname ali relacionado ao jogo, e ali começa a conversar. E aí, meu amigo, já era. Porque o abusador, ele não pensa que não, tá? Ele sabe como a criança pensa, como a criança ou adolescente pensa. Ele sabe cativar o público dele. Ele sabe cativar o público dele, entende? Ele sabe se fazer passagem, não sabe quem que está do outro lado. Esse é o grande problema. Então, assim, se a gente tinha atenção com o que nossos filhos faziam na rua, a gente precisa ter atenção redobrada com quem eles conversam no celular. Tem que vigiar, não adianta. Se vai dar o celular para criança, para adolescente, tem que vigiar. A tecnologia, ela tá aí, né, gente? Não tem como mais a gente questionar ou lutar contra, né? O que cabe, como o Lucas disse, aos responsáveis é esse papel de cuidar, de monitorar o que seu filho está consumindo na internet, o que ele está vendo, o que está acompanhando, quem está falando com ele, para a gente poder evitar isso aí, né, gente? Já que a tecnologia, ela tem os pós, tem os contras, não há como questionar, mas tem como monitorar, e esse é nosso papel, né? O papel do pai, da mãe, do responsável e de todos que estão ali à volta da criança, considerando que ela é um ser em desenvolvimento e que ela tem direito de ser protegida e cabe a todos cumprir esse papel. Inclusive, eu gostaria de destacar aqui que no nosso município já foi registrado também essa demanda, né? A criança ou adolescente vítima da violência sexual através da internet, né? Principalmente o Instagram hoje, que tem praticamente todos nós temos, crianças já têm acesso ao Instagram, então nós já temos esse registro aqui no nosso município. Pertinho da gente, tá vendo? Aqui. Hoje as babás estão perdendo emprego pelos celulares, né? Cala a boca aí, menino, toma o celular aí. O pai, a mãe vai, joga o celular na mão, o menino vai lá quietinho. A chupeta dos tempos modernos, né? Isso é tão perigoso. Agora, diante de tudo isso que foi dito aqui agora, nós precisamos fazer as denúncias. E a quem recorrer, Patrícia? Como denunciar a violência sexual de crianças e adolescentes? E é muito importante dizer isso aqui, adiantando a fala de vocês. Eu sou vizinho de alguém que está sofrendo abuso sexual. Eu tenho o direito de denunciar e não pode ter medo. Sim. Direito e dever. Dever. Isso. Nós gostaríamos muito de dizer que as crianças, se há uma suspeita de uma violação de direito, deve sim ser denunciado. Muita gente, eu acho que algo está acontecendo, mas eu não tenho certeza, eu não vou denunciar. Denuncie.
né? Nós chamamos a atenção da população neste dia para isso. Denuncie, né? Os devidos encaminhamentos vão ser realizados. Essa criança, esse adolescente vai estar amparado, porque se nós precisamos garantir direitos. Então, não tenha medo de denunciar. Por pensar que não é algo concreto, até mesmo por ter medo de ter que testemunhar a respeito daquele caso, nós temos um dever, o dever de zelar pelo bem-estar de nossas crianças e adolescentes, né? E denunciar esses casos de abuso sexual, entre outros casos, né? Em relação a como realizar essa denúncia, nós temos, como foi falado aqui inicialmente, os equipamentos que também recebem essas denúncias, o CRAS, o CREAS e o Conselho Tutelar, né, como referência, e o Conselho Tutelar. Nós temos hoje o WhatsApp, a gente recebe denúncia também através do WhatsApp. Nós temos o telefone, linha fixa, que nós recebemos também essa denúncia, e a sede do Conselho Tutelar, que hoje, inclusive, nós estamos em novo endereço, né? Para quem ainda não conhece, nós estamos ali pertinho da escola CME, em frente à loja Country Polo. Quem ainda não conhece, quer ir até a sede do Conselho conhecer, nós estamos de portas abertas para receber vocês. E a delegacia de polícia, que também colhe essas denúncias, tá? Isso então, que eu ia falar. A Polícia Militar é uma grande parceira nesse combate aí. Você sabe de alguma coisa, talvez não lembrou dos números, né, do Conselho Tutelar 190, Isso. A polícia vai entrar em ação também. E temos também o Disque 100, que é um canal muito efetivo. O Disque 100, ele há uma ouvidoria, né, que recebe essas ligações, eles repassam, colhem o máximo de informações possíveis, repassam ao Conselho Tutelar e também ao Ministério Público. É bem bacana, porque nós recebemos as informações tanto pelo e-mail, o Disque 100 faz a ligação, pede para que a gente confirme esse e-mail, e o próprio Ministério Público também repassa essas informações ao Conselho Tutelar. Então é bem efetivo também esse canal de denúncia. O WhatsApp poderia ser dito pra gente? Passo agora para vocês. 32, o DDD, 984 76 53 77. 32 984 76 53 77. Isso aí. Tá anotado. Anotou em casa aí? Pois é importante para todos nós. Não vem com essa, eu não vou precisar. Né? Talvez você precise salvar alguém que está do seu lado, né? A hora é essa. Gente, fale rapidamente a programação do mês, como será levado. Hoje já é dia 8, mas apenas começando o mês. Fala sobre o Maio Laranja. O que teremos? Rapaz, graças a Deus o mês vai ser cheio, tá? Vamos lá. Nós estamos fazendo aqui essa entrevista hoje, né? Inclusive, novamente, agradecer pelo espaço. Nós vamos ter também, durante todo o mês, a divulgação do semáforo do toque, que eu não vou dizer o que é, vão lá para descobrir. É muito bom, é muito interessante em termos de conscientização, sabe, né? Amanhã, às 5 horas, na Câmara Municipal vai haver uma reunião com lideranças, né, secretários, vereadores, dirigentes de entidades, igreja, tem uma coisa bem legal ali programada também, né? Sopão Santa Cecília, né? Nós vamos estar lá no dia 10 de maio, 5 horas da tarde, né? No mês que vem, mês de junho, vai ter a conscientização nas escolas através da reunião de pais responsáveis. Não faltem, por favor, não faltem, né? Vocês são grandes parceiros nossos e a gente conta muito com vocês nessa luta. No dia 22, 1h da tarde, vai ter a blitz educativa no centro da cidade, na Praça Central. Também no dia 22, 5 horas da tarde, lá na Cira Rosa, vai ter um momento cultural na praça, né? 3 telão com apresentações, vai ser muito legal também, né? E assim, nós vamos estar ativos o tempo todo também, com panfletagens, né? E vão cair dentro com a gente dessa luta. Então tá bom, agradecê-los por estarem aqui, Valéria Paula Carvalho, assistente social do CRAS 2, Patrícia Donati Silva, presidente do Conselho Tutelar, e o Dr. Lucas Borges de Almeida, integrante da equipe CRAS. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, trazendo esse assunto tão importante que é o Maio Laranja, mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Todos nós somos responsáveis, gente, de denunciar.
tá? Talvez a nossa família não tenha, pedimos a Deus para que não aconteça entre nós, né? Mas se você souber de algum caso, não tenha medo, né? Procure aí essas pessoas que também vão guardar sigilo, né? Para poder chegar junto e resolver o problema. Dê aí as considerações finais de cada um. Então a gente que agradece esse espaço, né? É muito importante a gente ter, poder chegar a cada vez mais lares, né? Para poder falar sobre o tema. E, sem dúvida nenhuma, esse canal é um canal muito importante. A gente, mais uma vez, agradece a oportunidade de estarmos aqui. Homem, extremamente gratos à Rádio Café, na sua pessoa, né, por esse espaço para que a gente possa ventilar sobre o tema. E a gente agradece, não em nome apenas da Secretaria, né, da Prefeitura como um todo, mas a gente agradece em nome das crianças e dos adolescentes que vão ser beneficiadas com esse ato, com esse pequeno momento que nós tivemos aqui, né? Foi muito importante de fato, e é muito importante que isso seja falado. Então a gente agradece pela oportunidade, agradece pelo espaço. Eu gostaria de agradecer também, né, essa oportunidade de estar aqui hoje dividindo informações com a população esparafelicense, né? E nós gostaríamos muito que vocês, ouvintes, sejam multiplicadores do que foi passado aqui hoje. A nossa intenção é alcançar o máximo de famílias possíveis, de trazer, levar essa informação. Então, esse momento foi um momento assim, muito importante para a nossa campanha, né, de estar aqui hoje. Então, eu agradeço. Agradeço o carinho, a recepção. Muito obrigada. Nós que agradecemos, e essa nossa conversa estará disponível no YouTube e hoje, novamente, sendo reprisada aqui às 6:30 da noite. Próxima quarta-feira, mais convidados para conversar aqui com a gente no Fala Sério. Você ouviu? Aqui na Café. Fala Sério. De volta na próxima semana, aqui na Café.